Mais uma informação. A ministra do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Luciana Lócio, determinou nesta sexta a imediata transferência do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, que estava preso, foi levado para Bangu e agora vai para um hospital. O Garotinho causou um tumulto, dá uma olhada aí, ó. Causou um tumulto nessa quinta-feira. Ele tentou resistir para deixar o hospital Souza Aguiar, aí no centro do Rio de Janeiro, onde está internado, em direção ao presídio Bangu, essa filha dele, né? Foi uma coisa, assim, realmente incrível, né? Aí tá. O hospital pode ser tanto da rede pública quanto da rede privada, desde que o ex-governador arque com os custos da internação dele. O ex-governador foi transferido para o presídio por ordem do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. E aí agora, então, ele se encontra no hospital. Né? Ele foi protagonista dessa confusão que você está vendo aí. Bom, tem um assunto bastante importante que já foi dito aqui na semana passada em relação à senadora Cátia Abreu dizendo que vai fazer um pente fino nos salários que são maiores do que o teto. Quem está aqui é o doutor Fernando Mendes, doutor Fernando, secretário-geral da Associação dos Juízes Federais do Brasil, da AJUF. Doutor Fernando, boa noite, muito obrigado pela gentileza. Boa noite. Bem-vindo, muito obrigado. Fernando, quando eles disseram vamos começar pelo judiciário, será que tem alguma relação, vamos dizer assim, com os recentes episódios que estão acontecendo no país ou não? Heródoto, essa é a nossa preocupação, né? Porque o judiciário está aí como um grande protagonista, né? E revolucionando do ponto de vista da aplicação da lei penal, quebrando paradigmas, né? E isso, quando uma comissão do Senado é montada e foca no judiciário, como o judiciário fosse o grande problema do país atual, a preocupação nossa é exatamente isso, ou seja, algum tipo de tentativa, algum tipo de ato político para minar a força do trabalho do judiciário. Agora, obviamente que nós, juízes, né, eu aqui falo pelos juízes federais, nós não somos contra nenhum tipo de medida que possa coibir eventuais abusos, irregularidades que possam existir, né? E para nós, juízes federais, esse tema é tranquilo do ponto de vista porque a gente sabe que na Justiça Federal não existe essa questão dos supersalários, né? O que é pago dentro do Poder Judiciário Federal é aquilo que tem base legal, né? Nós temos o Conselho Nacional de Justiça, que foi criado com a emenda 45, que é composto aí por representantes da sociedade, inclusive representantes do Senado, da Câmara, que são indicados, e que tem o papel exato de fazer esse controle. Quer dizer, existe um órgão próprio, que é externo ao Judiciário, e que tem essa finalidade, entre outras finalidades, coibir eventuais abusos que existem. Então, a criação de uma comissão, né, uma comissão ad hoc, para fazer um trabalho aí de afogadilho em 10, 15 dias, resolver, como se isso fosse resolver. Então, para nós, a preocupação é essa. O que motiva isso, né? O tema é importante, estamos abertos à discussão, existirem irregularidades, têm que ser coibidas, mas isso não pode ser usado, obviamente, como o quê? Como uma pressão política, uma tentativa de atingir o judiciário, a independência do judiciário. É nisso que a gente tem procurado chamar a atenção. Nesse momento que o país vive, né? Essas últimas prisões que ocorreram, os fatos que vêm à tona pela imprensa, demonstra que está longe de ser no judiciário o problema do país, né? E nós vivenciamos um momento muito crítico, né? Ao mesmo tempo que as investigações avançam, né, detalhes são descobertos, prisões são efetuadas, acordos são feitos. Hoje mesmo, aqui você acabou de exibir, mais de 500 milhões de dólares foram recuperados pela Petrobras. Organiza um movimento, né, ao contrário de você tentar punir juízes, aumentar o rigor da lei de abuso de autoridade, pretender responsabilizar juízes, promotores, procuradores pelo crime de responsabilidade. Então, isso para nós, o que nós procuramos chamar a atenção é que esse movimento contrário, esse movimento que procura colocar o judiciário como um responsável, como um vilão, nós temos que alertar a sociedade. Agora, Fernando, eu sou leigo, obviamente, claro, mas fica parecendo que é uma operação abafa. Será que é uma operação abafa? Essa é a nossa preocupação. Aí, como representante da Associação de Juízes, é nisso que nós estamos no debate diário chamando a atenção. Quer dizer, quando você tem uma sociedade voltada para um objetivo de você fazer a aplicação da lei, combater a impunidade,
começam discursos, né, tentativas do quê? Do anistias de Caixa 2, quando as medidas de combate à corrupção tentam introduzir nesse bojo medidas que vão beneficiar eventuais pessoas que foram, que cometeram irregularidade no passado. Ou o que também é muito grave na nossa leitura, punir, criar mecanismo de punição para que os juízes, eventualmente, possam vir a ser punidos pelas decisões que eles tomam, né? Essa tentativa hoje, esse outro fato hoje, de apresentação de uma representação, de uma queixa-crime contra o juiz Sérgio Moro pelo ex-presidente Lula. Obviamente que aí é uma forma de o quê? De você criar uma intimidação, ou mesmo de, eventualmente, criar uma suspeição para que o juiz não possa mais julgar o caso dele, com base numa lei de abuso de autoridade que existe, que está sendo aplicado, e essa proposta de você aumentar os tipos penais, criar tipos mais abertos, que, do ponto de vista jurídico, facilitaria a punição, ou pelo menos que processos fossem instaurados contra juízes, obviamente é isso. Você é um mecanismo, quase que uma reação, né, desse establishment contra essa mudança do paradigma da justiça brasileira. Agora, Fernando, na sua opinião, hoje a população acompanha melhor? Porque antes o judiciário estava um pouco mais distanciado, né, das pessoas, pela sua tecnicidade, etc, etc. Sim. Mas hoje a população tem condições de acompanhar melhor, tem condições de entender mais do que ela entendia? Eu acho que sim. No mundo que vivemos hoje, das redes sociais, da notícia instantânea, a TV Justiça, eu acho que teve um grande papel... Você TV Justiça, pela oportunidade, tem um deputado aí... Sim. E quer proibir as transmissões da TV... Eu já falei o nome dele aqui, o Vicente Cândido. Aí que mandaram a nota, etc. O que você acha dessa ideia? Proibir? Esse é um debate, assim, Heródoto, que no próprio judiciário é feito. Até que ponto essa transparência do ponto de vista de os votos serem transmitidos ao vivo, as discussões serem transmitidas pela televisão, ela é positiva ou não para o judiciário. Alguns colegas, alguns juristas entendem que deveria haver ali uma certa contenção, né, como modelo de outras cortes constitucionais, para que os próprios ministros pudessem debater de maneira mais técnica e apresentar o resultado em público. Mas esses debates que são feitos e acabam sendo acalorados, às vezes, poderia criar algum tipo de constrangimento, algum tipo de... Mas também, e eu vejo, a minha opinião pessoal, isso estou dizendo porque há um debate interno quanto a isso, eu vejo como muito positivo isso, exatamente porque ela leva à transparência do funcionamento do Poder Judiciário. Que boa parte da população brasileira não tinha nem ideia do que era. Né? Hoje os ministros do Supremo acabam sendo muito mais conhecidos que muitas outras pessoas, porque eles decidem... Não é só a TV Justiça, nós mesmos transmitimos, os canais retransmitem, quer dizer, um volume de gente grande olhando lá. Eu falei TV Justiça porque ali que começou esse conceito de transmitir os julgamentos, e hoje, com a tecnologia, né, qualquer sessão do Supremo Tribunal Federal ela é coberta online. Os jornalistas estão presentes no plenário, já transmite isso pelo Twitter, pelo WhatsApp. Então, Skype, para nós, isso, eu acho que a transparência ela é saudável. Ela pode, a gente pode até levar a que certos recuos podem ser feitos, balizamentos, mas o fato é que a transparência para o poder público, ela não pode, ela tem que ser sempre a regra. Então, isso para nós, e obviamente esse é um outro fenômeno, que é um fenômeno também, o judiciário acaba servindo nesse momento, nesse contexto histórico, quase que como um poder moderador, né? Papel que foi feito... Falamos no Império agora há pouco, você vai ver isso. Foi feito pelo imperador na construção do Império. Depois, aí, durante muito tempo, foram as Forças Armadas que fizeram esse, né? E o Judiciário, aí, principalmente a partir de 85, o Judiciário assumiu esse papel. Então, ele tem que ter essa responsabilidade política de poder também estar exposto para poder ser criticado naquilo que ele... Sem dúvida, né? Sem dúvida. Fernando, fica mais um pouquinho aqui, claro. Vamos conversar um pouquinho aqui no nosso portal. Doutor Fernando Mendes, que é da Associação dos Juízes Federais, aqui conosco. Fernando, aproveitando a sua participação. Claro. E o foro privilegiado? O que nós vamos fazer com ele? Eu também quero. A Associação dos Juízes Federais também, Heródoto, ela tem uma posição histórica de ser contrário ao que popularmente é chamado como foro privilegiado ou a prerrogativa de foro, né? Nós defendemos, não é de agora, já é uma posição que a JUF defende há muito tempo, que ele deve ser
ou extinto, de maneira geral, ou então limitado, né, para que apenas, eventualmente, chefes de poderes pudessem obter essa prerrogativa. A gente entende que a ideia do foro privilegiado, a prerrogativa de foro, o foro privilegiado, ela não é para proteger a pessoa, mas para proteger o cargo que está sendo exercido naquele determinado... Porque eu acho que eu me lembro que o julgamento do Bill Clinton foi feito por um juiz de primeira instância. Porque parece que o juiz de primeira instância não é nada. Pois aqui há uma cultura, né? Alguém falou que era um juiz Zeca, não sei quem que falou aí. Foi o senador Renan em relação a um colega de Brasília. Aqui nós, né? E a própria ministra Carmen Lúcia, eu acho que deu a resposta adequada para essa situação. A posição, nós fizemos recentemente uma pesquisa entre os juízes federais e dentro do número de juízes que responderam, mais de 60% concordo com a extinção integral do foro privilegiado, inclusive para o juiz. Porque exatamente, dentro do regime republicano, onde há o princípio da igualdade, o fato da pessoa exercer uma função ou outra não daria o direito de ter uma distinção em relação ao julgamento. Exatamente porque ela vai estar sendo julgada por um juiz, dentro do devido processo legal, com todos os recursos ali inerentes. Agora, dentro de um conceito de ao menos restringir essa estrutura... Eu ouvi dizer que são mais de 20 mil. Mais de 20 mil. Mais de 20 mil. Então, porque você coloca deputados, senadores, prefeitos, vereadores, então a estrutura... E o grande problema que nós vemos nisso é que se cria os tribunais, e principalmente a Suprema Corte, era uma corte que não tem uma estrutura para julgar processo. Porque, por exemplo, o mesmo salão teve um resultado prático, mas praticamente parou o Supremo Tribunal por, né, outros temas de suma importância também têm que ser apreciados pelo Supremo. Então, a nossa posição é exatamente de tirar ou restringir, né, ao chefe de poderes, eventualmente até do ponto de vista, veja, a minha posição pessoal é até a extinção completa, como você lembrou bem o exemplo dos Estados Unidos. E aí haveria uma necessidade de, eventualmente, diferenciar os crimes de responsabilidade de crime comum. O que é aquilo que é crime comum? Ele tem que ser julgado por um juiz de primeiro grau e está como qualquer cidadão. Agora, se não for possível isso, porque há de fato uma discussão, até do ponto de vista técnico, a justificativa da estabilidade, do colegiado, como se ter uma garantia, né, de uma maior, um afastamento a gente tem um detalhe também, Heródoto, que é importante. O Brasil é muito diferente, né? Um juiz federal aqui em São Paulo, um juiz do Estado numa comarca pequena, são forças políticas diferentes. Então, eventualmente, algum balizamento pode ser feito, mas ele tem que ser, no mínimo, diminuído. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua gentileza. Muito obrigado. Obrigado pela participação, muito grato. Muito obrigado. Agradeço. Bom, com a participação do doutor Fernando Mendes, eu espero que você tenha ouvido bastante e vai formando aí opinião a respeito desse tema. A gente volta em 20 segundos.